Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Castro. Damos prosseguimento então ao movimento circular uniforme, no qual nós já vimos coisas interessantes como, por exemplo, só para salientar de novo que em uma volta, análise de uma volta, o que nós sabemos? Nós sabemos que a distância percorrida é igual a 2πr, né? Nós sabemos que a distância é igual a 2πr. Nós sabemos também que o período é constante, a frequência é constante, né? Porque o móvel, apesar da sua velocidade não ser constante, porque muda direção e sentido, ela é constante em módulos, já a rapidez é constante, sempre a mesma volta no mesmo tempo, né? A partir daí, o que nós podemos analisar? Né? Nós já analisamos, inclusive, que o módulo da velocidade ele é calculado por 2π vezes r, que multiplica a frequência. Né? A explicação desta equação está no vídeo anterior, né? O MCU 10.1 ali. Se você puder dar uma olhadinha, é sempre útil. Agora nós faremos uma segunda análise interessante. Tá? Por quê? Eu vou partir justamente daquela afirmação anterior de que o móvel ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Tá legal? Distâncias iguais em tempos iguais. Então vamos anotar aqui. Distâncias iguais em tempos iguais. Distâncias iguais em tempos iguais. Bom, o que vai acontecer? Eu quero analisar essas distâncias iguais. Aí, ok? Vamos procurar isto aqui primeiro. Vamos procurar essas distâncias iguais. Então, digamos que o móvel saia do ponto A e rode, vamos fazer isso em um laranja mais forte, aqui, e rode até este ponto aqui. Ok? 1/8 do círculo. Percorreu essa distância aqui. Distância D. No próximo intervalo de tempo idêntico a esse, ele vai percorrer uma distância também igual a D, ou seja, 1/8 do círculo e vem para cá. Então, já andou a mesma, já andou a mesma distância, ó, a mesma distância no mesmo tempo. E no próximo intervalo de tempo idêntico, ele percorre a mesma distância mais 1/8 de círculo. E assim por diante. Sempre, como eu acabei de dizer, a mesma distância, né? Distâncias iguais em tempos iguais. Em tempos iguais. Perfeito. Bom, só que isso gera uma outra possibilidade de análise. Qual é a outra possibilidade de análise? Observe o raio do círculo. O raio do círculo, ele está aqui. Este é o raio do círculo, certo? Quando ele parte do ponto A este ponto, outro ponto, ponto B aqui que eu não marquei, vamos até chamar de ponto B, quando sai do ponto A e vai ao ponto B, o raio do círculo acompanha a partícula e está aqui. Aí quando sai do ponto B e vai ao ponto C, o raio do círculo acompanha a partícula e aqui está. E aí quando vai até o ponto D, né, ponto D maiúsculo aqui, o raio da partícula acompanha também e vem para cá. Se você observar o que começa a aparecer ali, de repente você enxerga que nós temos sempre o mesmo ângulo, perdão, aqui pela reta, vamos fazer aqui, sempre o mesmo ângulo, né? Sempre a mesma, ó, sai do ângulo aqui 0, né? E vai até o ângulo aqui, ó, π quartos, né? A oitava parte do círculo, π quartos. E aí chega aqui no 1/4 do círculo, que é o π meios, certo? Π meios. E aí chega aqui e nós temos aqui 3π quartos, né, de ângulo, marcação angular. O fato é que é sempre a mesma variação de ângulo, ó, π quartos mais π quartos, né, sempre a mesma variação angular. Sempre a mesma variação angular. Sempre no mesmo tempo. Ou seja, nós podemos afirmar agora
que quando essa partícula parte do ponto A e desloca-se até o ponto B, depois desloca-se até o ponto C, depois desloca-se até o ponto D e assim por diante, nós podemos afirmar que ela varre, a partícula varre ângulos iguais em tempos iguais. Ângulos iguais em tempos iguais. E aí você se pergunta, bom, não existe uma grandeza que mede esses ângulos iguais em tempos iguais, já a rapidez com a qual ela percorre ângulos? Sim, existe. Chama-se velocidade angular. Vamos anotar aqui, ângulos iguais em tempos iguais, né? E a grandeza que mede o ângulo varrido pelo tempo chama-se velocidade angular. Vamos anotar aqui embaixo agora, velocidade angular, ok? Ela preocupa-se exatamente com o ângulo, com o ângulo varrido em função do tempo. Mas toma cuidado porque é uma grandeza vetorial, certo? Mas nós vamos, para a prova do Enem, nos preocupar apenas com essa relação de que velocidade angular ela é a grandeza que mede o ângulo varrido, Δθ, ângulo varrido, em função do tempo. Assim que nós medimos o valor da velocidade angular, o seu módulo, né? Módulo da velocidade angular. Ângulos iguais em tempos iguais para o MCU, certo? Muito obrigado pela sua atenção. O próximo vídeo ele fala de uma análise de uma volta também, tá? Até o próximo.